Salve, rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Bora dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Hoje é a nossa segunda aula, vamos falar de Sócrates, um dos filósofos mais conhecidos aí da galera, se não o mais conhecido, né? E tem toda uma áurea por trás dele. Nós vamos então tentar entender por que ele é tão conhecido, por que ele é tão hypado assim, o Sócrates. Demorou, rapaziada? Então nós vamos partir dessa referência de Sócrates até para explicar um pouquinho do início da filosofia, o que vem dos pré-socráticos, até o nome de Sócrates marca um período, dos sofistas, e aí então, com Sócrates, depois de Sócrates, a filosofia ela vai se consolidar no sentido de ter um método mais aprofundado e mais específico, beleza? Então vamos lá então. Vamos lembrar, né, da última aula que a filosofia ela surge a partir de uma demanda de explicação, não mais de ordem divina, mas explicações que estão agora presentes na natureza, na physis. Então, os primeiros filósofos buscam uma origem comum a todas as coisas, né, que é a arqué. E aí é bom fazer essa ressalva que os pré-socráticos não são um grupo homogêneo. Ou seja, eles não são iguais entre si, mas sim eles têm muitas diferenças, né? É um grupo heterogêneo. Mas a questão que eu acho que não vai valer a pena aqui é a gente tocar nessas minúcias de cada filósofo do período pré-socrático, porque eu acho que o Enem não é a intenção do Enem, mas pode cair sim, e para isso eu recomendo que vocês olhem o material que está disponível no Google Classroom. Demorou, rapaziada? Então a gente vê que agora a filosofia acontece com essas explicações e aí acontece um marco histórico muito importante que é a ascensão da democracia. A ascensão da democracia vai fazer surgir um grupo de pensadores que, ao contrário de Sócrates, é muito difamado, que são os sofistas. Os sofistas que vão relativizar a verdade. Por quê? Vamos então contextualizar historicamente o que estava acontecendo. Na democracia, era uma democracia direta, ou seja, era importante que os cidadãos, lembrando que cidadãos homens maiores de idade, eles tinham que decidir sobre o futuro da cidade, né? Sobre os acontecimentos da cidade, então eles tinham que debater. E para isso a oratória, a retórica era algo essencial para eles demonstrarem de maneira mais consolidada o seu ponto de vista, não é? Então aí chegavam os sofistas, esse grupo, que também não é um grupo homogêneo, né? Eles tinham diferenças entre si, mas de maneira geral a gente pode falar que como base fundamental do pensamento eles relativizavam a verdade, ou seja, eles falavam que a verdade ela pode ser manipulada através da retórica para sim você defender o seu ponto de vista. E aí eles iam lá, falando que eles eram espertos, não era bobo nada, cobravam para os seus ensinamentos sobre retórica, né? Então eles ficaram muito famosos aí. E depois essa questão deles serem bem polêmicos e criticados, vai vindo o cara que nós vamos falar hoje, que é o Sócrates. Né? O Sócrates, que é uma figura interessante no sentido dele nada ter deixado escrito, isso também tem a ver com essa questão desse valor atribuído a ele. Né? Sócrates não deixou nada escrito, nós temos então 3 versões de autores que falam sobre ele, que também distinguem muito entre si, que são as versões de Platão, a versão de Aristófanes e Xenofontes. A versão mais confiável, verossímil do Sócrates histórico é a versão de Platão. Platão que escreveu a base de diálogos, né? Então os historiadores eles dividem os diálogos de Platão em fases. Tem uma fase lá dos diálogos de Platão que condiz mais com a pessoa histórica de Sócrates. Isso a partir de um estudo historiográfico, né? Os historiadores da filosofia chegaram a esse consenso, entre aspas, beleza? E aí, então, Sócrates não escreve nada, e aí ele vai ficar, né, nas versões de Platão que a gente tem, ele vai ficar famoso por meter o pau nos sofistas, porque ele falava assim, isso vai ser muito importante depois para o longo da filosofia. Sócrates agora ele quer buscar, ele fala que essa questão de relativizar fica apenas no âmbito superficial da opinião. A opinião é algo transitório, algo efêmero, então ele vai buscar agora a essência das coisas, ele que vai querer a verdade. Para isso, ele vai ficar lá na rua, isso também atribui essa importância a ele, que ele era um cara do povo, ele era um cara democrático, que conversava com todo mundo.
E aí ele ia lá e mostrava para as pessoas que pensavam que sabiam de alguma coisa, e através de certos métodos ele ia lá, pegava na ferida do cara através de certas perguntas que deixavam ele lá na corda bamba, e aí mostrava que dele não sabia realmente o que estava falando. Então os métodos que a gente pode classificar, e um deles é um pouco polêmico. Primeiro a gente vai falar da maêutica, então, que é o mais polêmico, que a maêutica seria o parto das ideias, né? O parto das ideias através do questionamento. Só que isso no Enem, o Enem vai cobrar como maêutica como Sócrates, tá? Mas é porque se a gente for tentar aprofundar um pouco os estudos, isso tem mais a ver com Platão do que Sócrates. Por quê? Sócrates, na maioria das vezes, ele não chegava em conclusões nas suas conversas, ele chegava em aporia. Aporia que é um diálogo que não tem conclusão. Então ele buscando a essência de algum tema, por exemplo, a virtude ou que é a justiça, ele vai chegar em aporias. Então ele não chega numa conclusão. Beleza? Então por isso que a maêutica é meio complicado, mas no Enem pode lá marcar a maêutica que vai ter essa generalização com Sócrates, beleza? A ironia, que é um ponto também refinado de Sócrates, que faz também o seu interlocutor cair na real, uma estratégia retórica muito boa também, para que o Sócrates faça perceber que o seu interlocutor realmente não sabe de nada. Demorou? E essa questão de não saber de nada leva àquela famosa frase que a galera geralmente entende de maneira errada, que é o só sei que nada sei. O só sei que nada sei não quer dizer que Sócrates é burro, que não sabe de nada, que é uma porta. Pelo contrário. A questão do só sei que nada sei é reconhecer a ignorância em relação à infinitude do conhecimento. Por quê? Sempre que você conhece, aprofunda seu conhecimento, novos assuntos vão ser colocados, postulados. Então, se você... a gente vai conversar e então o Sócrates vai aprender sobre alguma coisa. A partir da nova coisa que ele aprendeu, outros assuntos vão se desmembrar, né? Então, a partir disso, do conhecimento, vão gerando novas situações de conhecimento que ele tende a adquirir. E esse é um processo que é contínuo. Então, ele admite a sua própria ignorância no sentido de não ser capaz de conhecer sobre tudo. E isso torna ele o cara mais foda e pica no sentido de reconhecer a própria ignorância e não ser um bobão que fala que conhece sobre tudo, aí chega lá o Sócrates vai conversar com ele e ele quebra a cara. Entende? Então, essa é a questão de Sócrates. Não é porque ele é uma porta e não sabe de nada, é porque ele reconhece os limites da sua capacidade de conhecer. Beleza? E a partir então dessas conversas, a gente vai voltar no conceito de paideia, que é uma educação que ele tem interior, isso é muito importante, uma educação racional que contrapõe o âmbito exterior. Ele vai fazer essa contraposição falando que a racionalidade, a parte interior, e aí vem o conhece-te a ti mesmo também, que é uma frase que pegou muito de Sócrates, o famoso conhece-te a ti mesmo, que é a questão de lapidar as questões mais interiores que têm a ver com a verdade, que são essenciais e não efêmeras, como questões externas, com a luxúria, como as riquezas e por aí vai, que são apenas a gente está querendo, a gente consegue, mas é passageiro, a gente fica nesse ciclo vicioso, né? O que hoje, né, o famoso é muito comum, né? Virou até um senso comum assim da galera ficar até banalizando demais esse termo do Bauman, da modernidade líquida, né? A gente pode fazer esse vínculo de Sócrates, que é antigaço, que tem influência hoje nas questões da modernidade líquida, que vai com questões da rede social, mas sempre tem um contraponto também, viu, galera? A gente não pode também pensar de maneira que tem um ponto, mas também tem um contraponto no sentido de a gente estar numa modernidade líquida, que as relações, né, são deterioradas, efêmeras por causa dos meios de comunicação, mas os meios de comunicação são muito efetivos para certas ocasiões. Basta você saber esses meios, né? E para você saber esses meios, até a questão socrática pode te ajudar na questão de distanciar um pouco dessas questões externas e voltar a si mesmo. É um questionamento, é uma questão a se pensar, a se debater, né? A questão da filosofia, o que é lindo da filosofia é que a gente deve sempre olhar
outras perspectivas, outros pontos de vistas, para aí deixar o debate mais complexo, o debate mais legal de se fazer. Demorou? Até perdi o fio da meada com esse parênteses que eu dei. Deixa eu voltar aqui na minha colinha. Então a gente faz exatamente, fazendo então essa oposição entre a questão interior e exterior e essa educação da alma. Então a gente vê, vamos finalizar a aula, que Sócrates então está buscando a verdade a partir da essência das coisas. Beleza? E isso vai influenciar muito Platão. Porque a partir de Platão que a gente vai ter o primeiro filósofo que a gente tem muita coisa escrita dele, ele vai ter os seus argumentos mais sustentados, mais fundamentados, e ele vai chegar sim aos conceitos. E a questão do conceito na filosofia é muito importante. Então Sócrates ele tem essa grande importância no sentido de influenciar a filosofia, então a buscar por conceitos, a buscar fundamentar o que ele está falando ali, a partir de uma argumentação sólida. Beleza? Isso os pré-socráticos tentavam fazer, mas ainda era vago. A partir então com a influência de Sócrates questionando os sofistas, agora a filosofia ela vai sim ter essa característica da busca de conceitos, beleza? Mas também existem outras filosofias que também não estão relacionadas a conceitos. A primeira que vem na minha mente aqui, estou fazendo outro parênteses, é a fenomenologia, que tem a ver com descrições da experiência. Não sei por que eu fiz esse parênteses, não tem nada a ver, mas beleza, se vocês se interessarem, a gente pode conversar depois. Então essa é a questão. Platão agora vai buscar e vai consolidar esses conceitos que Sócrates tentava, mas chegava em aporias. Beleza? Então é isso, rapaziada. A aula vai ficando por aqui. É sempre um prazer gravar. Até a próxima. É nosso, qualquer coisa, chama lá no privado, no grupo. E é tudo isso, é tudo nosso. Um beijo, até a próxima. Xi, é nóis.